Reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje, mais uma vez aqui reunidos com a, então, entre aspas, série Vamos nos consagrar à Virgem Maria. Hoje, lendo a terceira parte, refletindo em si, né? Com o segundo episódio da terceira parte. Serão, se tudo der certo, 3 episódios da terceira parte. Porque, como eu disse anteriormente, a terceira parte é um tanto bem extensa. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, aqui aparece. A terceira parte é da página 94 até a 180. Ou seja, ela é grandona. E na primeira parte a gente já trabalhou da página 94 até a página 130 por ali. Ou seja, tivemos um grande avanço. E hoje iremos da 133 até mais ou menos a 160. Beleza? Ainda será grande. Mas eu vou tentar dividir um pouco para a gente não sofrer com tudo que é o texto que a gente está lendo. Bom, no capítulo 3º, que é a página 133, temos aqui as figuras bíblicas da vida de um consagrado. Temos a narração bíblica de Rebeca e de Jacó, onde aqui diz: Esaú tinha vendido o direito de primogênito para o seu irmão Jacó. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe de 2 irmãos, que amava ternamente Jacó, segurou-lhe a primázia por meio de um santo expediente todo cheio de mistérios. Mistérios de Deus, sabe? Isaac, sentindo-se muito velho, que era o pai, tá? Quis abençoar seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e disse-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de em seguida lhe dar uma bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava e mandou buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este lhe entregou a sua mãe, ela os preparou para Isaac. Assim, sabia que ele gostava muito. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, que ele aguardava. Depois lhe cobriu as mãos e o pescoço com a pele do cabrito, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele das mãos que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Efetivamente, Isaac ficou confundindo ao ouvir a voz e lhe parecesse ser a Jacó, e mandou se aproximar. Tendo apalpado as mãos cobertas de pelos, disse: na verdade a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Depois de ter comido e de ter sentido ao beijar Jacó o odor de suas roupas, abençoou. Depois, Deus concedeu o orvalho do céu e da terra e as terras fecundas. E constituiu o Senhor de todos os seus irmãos, concluindo a bênção com essas palavras: quem te amaldiçoar será também maldito, e quem te abençoar será também bendito. Mal Isaac tinha acabado de pronunciar essas palavras, entrou Esaú, trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Este santo patriarca ficou tomado pela extrema confusão ao compreender o que se tinha passado, mas longe de retratar o que fizeram, confirmou, pois, nesse procedimento, já que nele reconhecia claramente o dedo de Deus. Então Esaú irrompeu em grandes brados, com nota a escritura, e vociferando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notaram neste ponto os santos padres que Esaú é a figura daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo das consolações do céu e da terra. Isaac, movido pelos gritos de Esaú, abençoou por fim, mas com uma bênção terrena, e submetendo ao irmão. Concebeu Esaú, por isso, ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava pela morte do pai.
e Jacó não teria podido evitar essa morte se Rebeca, sua querida mãe, o não tivesse salvo pelas diligências e bons conselhos que lhe deu e seguiu firmemente. Que contexto nós trazemos aqui? A figura da Virgem Maria e nós, filhos e filhas dela. Seguindo, Esaú, figura dos reprobos. Coisas não é bom, tá? Não é bom. Só para resumir, né? Esaú era o primogênito, forte constituição e robusto, sagaz e hábil. Quase não parava em casa. Confiava apenas na sua força e engenho. Não se preocupava muito em agradar Rebeca, sua mãe. Era de tal maneira ávido e escravo da gula. Era como Caim, muito invejoso em relação a seu irmão Jacó, a quem perseguia sem trégua. Bom, nesse contexto, a gente reconhece que Esaú era aquela pessoa má. Vendeu, vamos trazer no sentido mais correto, né? Vendeu a sua graça para seguir as coisas do mundo. Viajar, ganhar fama e riqueza, tá? Ganhar as coisas do mundo. E não honrava sua mãe. E confiava nas próprias forças, né? Como foi citado anteriormente, não tem dignidade de ser abençoado. Aqui diz que os repobros são pessoas malvadas, tá? Excluídos da sociedade. Pouco se preocupam. Os repobros odeiam e perseguem continuamente os predestinados, ou seja, Esaú perseguia aquele que era consagrado, que era aquele agraciado. Já Jacó, figura dos consagrados, o mais jovem, manso e pacífico, e quem amava a sua mãe, tá? Confiava, obedecia a sua mãe, amava e honrava a sua mãe, que era submisso à sua mãe. Ele tinha uma grande confiança na sua querida mãe, como não se apoiava de modo algum no seu próprio talento e experiência, se apoiava unicamente nos cuidados e proteção de sua mãe. Ele que era o querer imitar a mãe. Ou seja, como a gente reconhece isso, a gente percebe que Esaú é aquele que não segue a Virgem Maria. E Jacó é aquele que segue fielmente a Maria, a imita, é fiel, como Maria foi a Deus. E é a Deus ainda, né? Fiel. Ele imita, ele segue o que Deus manda, o que Maria manda. Porque Maria faz segundo a vontade de Deus. Entende? Comportamento dos consagrados para com Maria. São sedentários e ficam em casa com sua mãe. Apreciam o silêncio e são interiores e aplicam-se à oração. Tem humildade, tá? Obedecem à vontade de Deus. Por isso, enquanto por vezes seus irmãos e irmãs trabalham para que o exterior, ou seja, tem as coisas do mundo, a aparência, né? Os consagrados, por seu turno, iluminados pelo Espírito Santo, compreendem que a maior glória, vantagem e prazer em viver no silêncio e recolhimento com seu Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que só vivem de aparência são do mundo, mas os consagrados são aqueles que vivem em graça, vivem no silêncio, na paz, na humildade, na oração, que é a perfeita submissão. E aqui vale destacar que a glória de Deus é a riqueza dos homens que encontram-se na casa de Maria. Uma oração aqui, ó. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos. O passarinho achou uma casa onde morar, e a rolinha um ninho onde abrigar seus filhinhos. Ah,
Quão feliz é a pessoa que habita na casa de Maria, onde fostes vós o primeiro a habitar, e nesta morada dos predestinados que essa pessoa receberá o seu auxílio de vós, e apenas de vós, e será aí que ela decidirá no seu coração subir de degrau em degrau em todas as virtudes, a fim de crescer no caminho da perfeição deste vale de lágrimas. E aqui diz que ama não só com lábios, mas em verdade. Honra não só no exterior, mas do fundo do coração. Ou seja, não são só palavras vazias, mas são palavras do coração. Entende do coração, sente no coração. Beleza? Ó, o próprio corpo e alma, com tudo o que é deles depende para que Maria os receba como coisa sua, os mate e os faça morrer para o pecado e para si mesmo, agradarem a Jesus, o gosto do Pai Celeste, bem purificados de toda mancha, despojados de todo egoísmo e bem preparados. Ou seja, a Virgem Maria nos ensina, nos leva a morrer para o pecado e vivermos para Cristo. Vivermos segundo a vontade de Cristo. Maria, como ela que fez e faz fielmente a vontade de Deus, nos leva a seguir a vontade de Deus. Então devemos morrer para o pecado e seguirmos confiantes no que ela nos manda, para então sermos dignos de receber a sua bênção. É verdade que os recobros repetem que amam Jesus e amam e honram Maria, mas não chegam a oferecer o que possuem. Ou seja, são aquelas pessoas que têm aparência, dizem que oferecem, dizem que amam, faz aquele espetáculo todo, mas em coração não fazem. Ou seja, aqueles que são consagrados são os que seguem os conselhos da mãe e lembram daquela questão que Maria disse nas bodas de Canaã: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Por ter obedecido sua mãe, Jacó recebeu a bênção que por milagre, já que por ordem da natureza não lhe pertencia. Ou seja, na ordem ali da natureza, do sangue, né? De quem era o filho primeiro que deveria receber. Mas, devido a ele ser um filho mais, vamos dizer assim, certo para receber a bênção, ele recebeu. Na ordem da natureza, na ordem humana, ele não deveria receber, porque quem deveria receber é o primogênito. O primeiro, né? Mas não. Quem recebeu foi aquele que foi escolhido para receber. Já os Esaús, pelo contrário, perderam a sua bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. É bem explícito, né? Vivem de grande confiança na bondade e no poder da Virgem Maria, sua boa mãe. Ou seja, os consagrados vivem nas graças da Virgem Santíssima. Servem a ela, né? Que é a nossa boa mãe. Os repobros, ao contrário, põem toda a sua confiança em si mesmo, não comem senão o alimento dos porcos como o filho prodígio, não se alimenta senão da terra com os sapos, e só ama as coisas visíveis e exteriores. Nem sentem aquele apoio e confiança de sua mãe. Ou seja, os consagrados são aqueles que vivem como Maria ensina, na humildade, na confiança em Deus, no serviço a Deus. E os recobros são aqueles que acham que podem ali, tem aquela grande aparência, mas não servem verdadeiramente a Deus, não recebem verdadeiramente graças. Recebem, mas bem pouco. E são aqueles que comem lavagem. Finalmente, os exemplos de Santíssima Virgem, bem-aventurados os que seguem os meus caminhos. Ou seja, os consagrados, que recebem auxílio da graça divina, pela abundância de graça e doçura que dá da minha plenitude.
Os recobros, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria, contando-se em pertencer, a maioria das vezes, às confrarias, rezar algumas orações em sua honra ou praticar outra devoção externa. Ou seja, os consagrados são aqueles que seguem os caminhos de Maria. Que não caminham como Maria caminhou. Caminham por suas próprias pernas. Neste caminho de consagrado, Maria nos auxilia sempre. Cuidados de Maria para os seus servos fiéis. Cuidados amorosos. Dedica aos seus servos fiéis, prefigurados em Jacó, na aceitação da oferta que lhe fizeram de si próprios. Amas. Eu amo aqueles que me amam, verdadeira mãe, sentido de gratidão. O próprio Deus ama, como eleitos, amei Jacó e odiei Esaú. Ele ama os com uma ternura materna, que excedem a ternura de todas as mães juntas. Ou seja, a Virgem Maria nos ama como mãe. Um amor de mãe. Entende? Uma mãe amável. Uma verdadeira mãe espiritual. Aproveita todas as ocasiões favoráveis para lhe fazer bem. Ela própria se ocupa dos nossos interesses. Ela que tem os bons conselhos e diz: meu filho, segue os meus conselhos. E nos lembra, faz também ela aquilo mesmo que Rebeca fez com os 2 cabritos levados por Jacó. É aquela questão que eu disse anteriormente, né? Que ela pega ali, vamos usar o exemplo da maçã novamente, né? A simples maçã, traz, corta ela, prepara certinho, coloca numa bandeja, traz flores, complementa, deixa bem bonito, né? Agracia. Tira-se então, no nosso contexto, nós que entregamos a nossa graça com manchas, ela limpa, ela purifica e agracia e entrega a Deus. Ou seja, ela nos reveste com roupas limpas, nos purifica, nos agracia. Adorna-nos com méritos e valores de suas próprias ações. Ela destrói tudo que é impuro, ela destrói o pecado e nos renova com a sua graça. Para então podermos no final alcançar a bênção do Pai Celeste. E ela não nos deixa faltar nada, como uma boa mãe que não deixa nada faltar para o seu filho. Prover de tudo, seja referente ao corpo como à alma. Meus filhos, saciai-vos com os meus frutos, enchei-vos de Jesus, o fruto da vida, que eu gerei e coloquei no mundo. Entende? Ela que trouxe Jesus, provê-nos a nós. Ela guia-nos, como eu citei anteriormente, ali ela provê, ou seja, ela trouxe Jesus ao mundo, para nós. E ela nos guia, ou seja, ela nos leva a Jesus. Entende? Ela trouxe e ela nos leva, que ela nos guia. Guia-nos e dirige segundo a vontade de seu Filho. Mostra-lhes os caminhos da vida eterna e lhes faz evitar os passos perigosos. Segundo São Bernardo, seguindo seus passos não te perderás. Tem, acho que não me engano, uma música fazendo assim, né? Dizendo essas palavras. Seguindo seus passos não te perderás. Não temas. Um verdadeiro filho de Maria não será enganado pelo maligno e não cairá em qualquer heresia formal. Ali onde Maria guia, não se encontram nem o maligno com suas ilusões, nem os heréticos com suas astúcias. Se te apoiarás nelas, não cairás. Ela nos defende e protege-nos. Defende e protege contra os inimigos. Onde a Virgem Santíssima está, o inimigo não chega.
Ele não consegue tocar nas graças, na Virgem agraciada. E bom, e finalmente, né, ela intercede por nós. Maior benefício, que é o que foi dito anteriormente. Ela nos agracia, ela nos aumenta a nossa graça, nos leva a Cristo Jesus. Aqui diz que Maria conserva os santos na sua plenitude e nela os faz perseverar até o fim dos tempos. Beleza? Então aqui seguindo para o capítulo 4. Capítulo 4. Efeitos maravilhosos da consagração. Conhecimento e desprezo de si próprio. Ou seja, nós desprezamos nós desprezamos o pecado, desprezamos o mundo e escolhemos o seguimento a Cristo. Terás desprezos e pensarás em ti com horror. Porém, a Virgem humilde te tornará participante da sua humildade profunda, fazendo com que te despreze a ti mesmo, mas ao mesmo tempo ame o próprio desprezo. Ou seja, nós nos humilhamos, nós nos tornamos humildes. Participação da fé de Maria. Participante da sua fé na terra foi maior que as dos patriarcas, profetas, apóstolos de todos os santos. Maria já não precisa dessa fé, uma vez que veio esclarecendo todas as coisas em Deus pela luz da glória. Ela não perdeu a fé ao entrar na glória, mas conserva para poder comunicar a seus fiéis, servos e servas da igreja peregrina. Teu comportamento será inspirado por fé sincera. Ou seja, Maria, mesmo sendo elevada, ela sendo humilde, sendo elevada, ela não perdeu a sua fé. Ela continuou com sua humildade. Então, ela busca comunicar essa humildade aos seus filhos. Para que vivam uma fé, tenham um comportamento inspirado por fé sincera. Uma fé viva e animada de caridade, unicamente movido por puro amor, constante e firme no meio das tempestades e tormentas. Ou seja, mesmo lutando e às vezes perdendo algumas batalhas, nós, tá? A Virgem Maria não perde, não. Ou seja, quando estamos com elas, não vamos perder uma batalha. Mas se estamos sozinhos, perdemos uma batalha. Mas que devemos viver firmemente na fé, lutando contra o mal. E seguindo os mandamentos de Deus. E viver na humildade. Para então podermos resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Ou seja, devemos seguir o exemplo da Virgem Maria e pedir o auxílio dela. A maturidade cristã tirará do teu coração todo escrúpulo e temor, e todo o temor serviu para correr no caminho dos mandamentos de seu Filho. Ou seja, vai tirar de nós todo o pecado, todo o medo, tudo aquilo que não é bom, e nos deixará só com graça. Ela cuidará de nós para que tenhamos puro amor, para servirmos a Cristo. Procurarás agradar insensatamente a quem falarás confiante, como um filho fala a seu bom pai. Ou seja, ela nos purifica, ela nos agracia para que possamos chegar à presença de Cristo Jesus, para chegarmos à presença de Deus. Ou seja, aqui, ó, que ela diz que ela é agradar, para então agradarmos a quem falarás confiante, como um filho fala ao seu bom pai. Ou seja, nos dará confiança, nos dará graça para conversarmos com Cristo no momento que ela nos entrega a Ele. E Ele nos entregará a Deus. E mesmo nos momentos de erro, pediremos perdão e continuaremos firmes na graça de Deus. Grande confiança em Deus e Maria. Grande confiança em Deus e nela. Porque já não te aproximas de Jesus sozinho, mas através da boa mãe. Ou seja, muitas vezes os filhos têm medo de se aproximar sozinho de alguma pessoa. Então a mãe vai lá junto e leva ele. Entende?
porque tendo-lhe dado todos os teus méritos, graças e satisfações, para que ela deles disponha como lhe provir. Ela nos revestindo com o seu mérito nos dará confiança. Eis aqui Maria, tua serva, faça em mim segundo a tua palavra. Se irá dar a ti em contrapartida de uma maneira maravilhosa, mais real, tanto aos que poderás afirmar ousadamente como salmista: eu sou vossa, ó Virgem Santíssima, salvai-me. Ou, Mãe Santa, escolhi-te como todo o meu bem. Sou todo vosso e vos pertenço todo quanto tenho, ó Virgem gloriosa e bendita, sobre todas as coisas criadas. Poderás ainda dirigir-te a Deus com os sentimentos do profeta. Senhor, ó meu coração não se orgulha, nem os meus olhos são altivos. Não vou atrás de grandezas nem de prodígios que me excedam. Pelo contrário, aquieto e sossego a minha alma, como uma criança saciada no colo da mãe. Como uma criança saciada, assim está minha alma dentro de mim. Ou seja, nós não seremos humildes e não buscaremos glórias do mundo, mas buscaremos as graças de Deus. Aqui nos leva a lembrar que Maria é o tesouro, sim. Comunicação da alma e do Espírito de Maria. Comunicará a Virgem Santíssima, comunicará a ti a glória. Que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para exaltar em Deus. Aqui vai uma pergunta. Quando chegará esse tempo abençoado em que Maria reinará como Senhora e soberana dos corações para submetê-los inteiramente ao império de seu grande e único Jesus? Para então tornar-se cópias vivas de Maria. Esse tempo só virá quando a devoção que ensino vos for conhecida e praticada, para que venha o teu reino, venha o reino de Maria. Para antes de vir o reino de Jesus, tem que vir Maria para nos agraciar, para podermos estar próximos do reino de Cristo. Transformações da alma em Maria, a imagem de Jesus. Embora tenhamos trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada. Semeaste muito, mas recolheis pouco. Jesus Cristo ainda é muito fraco em vós. Ou seja, aqueles que sozinhos lutam, pouco recebem, pouco ganham. Sozinhos lutam, eles pouco ganham. Mas aqueles que pela via da Imaculada de Maria e através dessa prática de devoção que ensino, trabalha-se de dia, trabalhando-se em lugar santo e cansa-se pouco. Em Maria não há noite, porque ela não teve pecado nem a mínima sombra do pecado. Um lugar santo ela é. Os santos são moldados em Maria. A maior glória de Jesus Cristo. Fidelidade darás maior glória a Jesus Cristo num só mês do que através de qualquer outra, ainda que mais difíceis em vários anos. Eis o motivo. Tuas ações por meio de Maria. Deste modo entrarás a participar sublimemente das intenções de Maria. Durante a sua permanência na terra, a Virgem Maria alcançou uma plenitude indizível de graças e de méritos. Seria mais fácil contar as estrelas do firmamento. Ou seja, seria mais fácil contar as estrelas do céu do que contar as graças que a Virgem Santíssima recebeu enquanto estava servindo a Deus. Enquanto está servindo a Deus. Que loucura, não? Maria deu mais glória a Deus do que alguma vez lhe deram ou viram a dar todos os anjos e santos. For fiel, considere inútil tudo o que pensa ou realiza sozinho, e não buscando apoio senão nas disposições de Maria. Ou seja, somos fiéis a Deus, seguindo como Maria nos diz. Maria foi fiel a Deus, então seguimos como ela nos manda, porque ela segue a vontade de Deus. Movida pela sua grande caridade, ofertas de ações, uma beleza e esplendor, ela mesma que vai apresentar a Jesus. Ou seja, ela pega a nossa pequenez, agracia e nos entrega.
Entende? Ela nos prepara, nos cobre com teu manto, agracia e apresenta Jesus. Tem uns bichinhos incomodando aqui, meu povo. E finalmente, sempre tu pensares em Maria, ela pensará por ti em Deus. Ou seja, ela entregará a Jesus. Entende? Ela que na sua graça integrará Jesus. Ou seja, terá um maior nível de importância isso. Aqui diz que quando glorificares e louvares a Maria, Maria glorificará e louvará a Deus. É a pura relatividade de Deus. Se tu dizes Maria, ela repete a Deus. Se tu dizeis a Maria, ela repetirá a Deus. Santa Isabel louvou Maria e lhe chamou bem-aventurada por ter acreditado. Maria, o eco fiel de Deus, respondeu com seu Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, ou seja, tudo que entregamos a Maria, ela não fica com ela, mas entrega para Deus. Deus é louvado, Deus é amado, Deus é honrado, e damos a Deus a nossa oferta por Maria e em Maria. Já tem uns bichinhos aqui que já estão me incomodando. E bom, pessoal, aqui se encerra mais um capítulo. No outro deu 40 e aqui deu 31 até o momento, né? Mas com o encerramento deve chegar aos 32. Então, pessoal, provavelmente no domingo, amanhã, né? Porque esse vídeo sai no sábado. E no domingo sairá a última parte da terceira parte. Beleza? Último episódio da terceira parte. Então, provavelmente na segunda, ou ainda até no domingo, sairá o suplemento e o apêndice, que são as duas últimas partes, que deve ser bem pequenininha. Beleza? Então, muito obrigado. Já peço que deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe, tá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. E até a próxima.